E quando ele segue o que o seu pai diz, ele prospera. É um dos homens mais inteligentes e sábios de toda a face da terra. É o homem que teve riqueza que ninguém jamais teria a riqueza que ele teve. Olhe para o irmão e diga assim: Deus falhou, irmão? Diga para o irmão assim: não. Deus usou Davi para falar, falhou, irmão? Diga, não. De quem foi o erro? De Salomão. Nada que acontece com a gente antes que Deus revelou, muitas pessoas caem porque querem. Homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, diáconos, presbíteros, pastores, bispos, padres, apóstolos, caíram muitos porque ouviram de Deus um dia a revelação e não colocaram em prática, não deram ouvido realmente à voz do Espírito Santo. A Bíblia nos fala aqui no capítulo 2 de 1 Reis, olha para o irmão e diz assim, maravilha, Deus fala com o seu filho, ele obedece, eis-me aqui, pai, vou fazer conforme a tua palavra. E Davi falou inspirado por Deus, para ajudar o seu filho. É por isso que nós temos que ouvir a voz dos nossos pais, porque Deus usa os nossos pais para nós. Muitos filhos rebeldes não têm escutado a voz dos pais, porque quando Deus usa os pais para falar, é numa direção do Espírito, quando a pessoa é realmente espiritual. E a pessoa que não ouve lá na frente, desculpe a expressão que eu vou utilizar nesta manhã, ela come capim igual boi, igual vaca. A Bíblia fala que teve um homem da história que não escutou o que o profeta Daniel disse, e ele comeu capim como boi por 7 tempos. 3 anos e meio ficou louco, deu uma doença chamada licantropia, cresceu as suas unhas, o cabelo dos seus braços cresceram, o cabelo do seu rosto, barba, ele ficou como um animal. Nabucodonosor, porque não ouviu a voz do profeta. A Bíblia diz em Amós 3,7, o que diz? Vamos lá? Certamente o Senhor Jeová, o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos para 2 pessoas, para os seus servos e os profetas. Tem pessoas que é serva, mas não é profeta. Tem pessoa que é profeta, mas é servo, diga glória. Temos que entender isso. Aí muito bem, seguindo adiante, eu estou vendo aqui os versículos. Salomão reina, ele mata Adonias, Joabe, Simei, aquele que Davi falou, não deixa escapar isso aí, porque eles tentaram nos matar, tentaram atrapalhar o reino de Deus. Muito bem, naquela época era olho por olho, dente por dente, não era só oração hoje, né, irmão? Aqui a Bíblia nos fala que eles foram na espada, e Salomão executou, cumpriu a ordem de Davi, tudo bem. No capítulo 3, Salomão, ele casa com a filha de Faraó, primeiro erro dele. Sacode o irmãozinho e fala assim, ele casou com a filha de Faraó. Casou com a filha de um faraó endemoniado. Imagina ter um genro endemoniado. Foi o caso de Davi. A Bíblia fala que ali foi a primeira queda de Davi, de Salomão, aliás. Davi caiu, mas nunca mais voltou a cair no mesmo erro, mas o filho morreu no erro. A Bíblia fala que Salomão casa com a filha de Faraó, o camarada que adorava deuses estranhos, um camarada que tinha outros deuses na sua vida. Agora, de ter um genro para dar conselho bom, apareceu um genro endemoniado para ele. O primeiro erro de Salomão, casou com a filha de Faraó. Devia ser, sim, sogro. Sim, eu disse. Ele era genro do Faraó. Sim, Salomão, genro de Faraó. E a Bíblia nos revela e nos mostra
que este homem agora, Salomão, ungido por Deus, está com a misturança na sua vida. Ele estava muito bem no estado que estava, mas ele entra no meio da família de Faraó. Eu quero dizer algo para você muito importante, muito sério nesta manhã, esta revelação. O reino de Salomão acabou por causa da filha de Faraó. Primeiro erro dele, sacode o irmão e fala assim, o primeiro, vem mais, diga glória. Agora Salomão julga as causas de duas mulheres, virou um juiz perfeito, camarada, fora de série, e Deus usando ele ainda pela aliança de Davi, mas já caiu com a filha de Faraó. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino, Deus começa a o exaltar. Lembra que eu falei aqui que o perigo na vida do crente, de qualquer pessoa fiel a Deus, é quando Deus exalta? Quantos lembram? E aqui Deus começou a exaltar Salomão, ele começou a ver as riquezas, começou a ver as bênçãos na sua vida, o fluir de Deus na sua casa, até o dia que o Senhor se retirou dele. Preste atenção nisso que eu vou dizer a você. No capítulo 4, diga assim, maravilha. Aí no capítulo 4 ainda, a sabedoria de Salomão. O cara ficou tão sábio, tão inteligente e rico, que agora atraiu até ímpios até ele. Versículo capítulo 5, Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. Aí começa a fazer alianças agora, preste atenção nisso. A minha pergunta para você é, com quem você faz aliança? Pergunte para o irmãozinho ao lado assim, com quem você anda? Quem te aconselha? Com quem você faz aliança, amizade? Com quem? É este alguém que vai derrotar você. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado com pessoas ímpias. O Salmo 1 diz isto: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem na roda de escarnecedores, e nem anda com aquele que não quer nada com Deus. E dá um conselho, que aquele que serve a Deus prosperará, aquele que serve a Deus terá bênção, mas aquele que larga ele será como um vento que o moinho espalha. Diga aleluia. Salomão edifica o templo, capítulo 6 agora. Ele edifica o templo, diga glória. Capítulo 6, capítulo 6, capítulo 7, Salomão edifica agora o palácio. Dele ter feito o templo muito bonito, foi uma maravilha, diga glória a Deus, irmão. Ele fez para Deus, diga glória. Agora ele resolve fazer um palácio para ele. Vaidade? Você pode ter o melhor de Deus, mas não extravagante. Ele começa a colocar na sua casa pias de ouro. Ele começa a fazer, tudo bem que na casa do Senhor ele caprichou, fez tudo de ouro por dentro, maravilhoso, ele caprichou na casa de Deus, até aí eu não discordo. Agora quando chegou na sua casa, ali tinha pias de ouro. Fala, meu irmão, assim, se pegasse uma beiradinha daquela pia, nós estava rico, diga glória. E Salomão agora faz o seu palácio, seu segundo erro. Ele faz o palácio, não vem com essa história que o palácio era para a glória de Deus, não. O palácio era para a glória dele. A casa de Deus era para a glória de Deus, mas a casa dele não era para a glória de Deus, era para ele. E ali começa a entrar vaidade no coração de Salomão, ali começa a entrar muitas coisas que o diabo joga e fica. Preste atenção nisso. Ele edifica um palácio, muito bem, depois diversas obras para o templo, tudo bem, para o templo do Senhor, merece, sim ou não, e começa a enfeitar o templo de Deus demais, e tudo bem, mas quem ia pagar a conta? O povo. Preste atenção, no capítulo 8, a dedicação do templo, até aí está ótimo, diga glória. O cara está dividido, está um lado lá, outro cá, diga glória. Aí dedicando o templo do Senhor. Aí depois ele fala ao povo, Salomão fala ao povo, Salomão ora a Deus, que maravilha, até aí ele é crente, diga glória, irmãos.
Me acompanha aí, irmã. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. Salomão ora a Deus, você não está me acompanhando, que é no capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, vamos lá. É dedicação ao templo, Salomão fala ao povo, Salomão ora a Deus, até aí ele é crente mesmo, diga glória, maravilha. Salomão abençoa o povo, está tendo moral para abençoar o povo, que maravilha, glória a Deus. Agora, quando chega no capítulo 9, presta atenção, porque isso serve para a minha vida e para a sua. Quando chega no capítulo 9 de 1 Reis 9, sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, o palácio dele, todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. O Senhor aparece a Salomão segunda vez. E o Senhor disse para ele: ouvi a tua oração, a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos, o meu coração estarão ali todos os dias, na casa do Senhor. Se tu andares, se permaneceres como teu pai, se tu andares perante mim como Davi, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos, guardares os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Não faltará pessoas para assumir o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardares os meus mandamentos, e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por ditado, motejo entre todos os povos, e desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito dos seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Sucedeu que ao fim de 20 anos, que Salomão edificar as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, o palácio. Vamos lá? E sucedeu que ao fim de 20 anos, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, e faia e ouro, segundo todos os seus desejos. Assim deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que disse: que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram terra de Cabul até hoje, significa terra de areia ou seca. Enviaram a Hirão 120 talentos de ouro. Aí agora o terceiro erro de Salomão, o tributo que Salomão impôs ao povo. Dá uma olhadinha para o irmão e fala assim: irmão, todo mundo que abaixa imposto, nós, aleluia. Mas todo governo que sobe imposto, o povo o odeia. O rei Salomão agora aumenta os impostos por causa da sua casa, por causa da casa do Senhor. Fez algo que trouxe o bem-estar para ele, mas o mal-estar para o povo.
Ele aumenta impostos para o povo, trouxe jugo para as pessoas, trouxe angústia para as pessoas. Sacode o irmãozinho e fala assim: o terceiro erro de Salomão, aumentou impostos. Pode ter o governante que for, que para mim, se ele aumentar imposto, ele não vale mais nada. Já chega de imposto que nós pagamos pagar mais. Salomão fez isso, dobra o imposto para eles. Muito bem. Fala para o teu irmão assim: já era Salomão. Os 3 erros dele juntou tudo, não valeu mais nada. O Senhor, quando aparece a segunda vez para ele, o Senhor está advertindo: você vai errar comigo. Cuidado. Se você continuar nesse caminho que você está, você vai perder o reino. Você vai ter problemas. O Senhor o adverte. O 4º erro dele, sacode o irmãozinho e fala assim para nós não cometermos, diga aleluia. Ele apresenta todo o seu palácio para a rainha de Sabá. A vaidade tomou o coração de Salomão. E a rainha de Sabá vem visitar Salomão com a comitiva. Trouxeram presente para ele. Ele recebeu os presentes, alegre. Quando ele recebe os presentes, vai mostrar para a mulher tudo aquilo que Deus deu a ele. Fala para o irmão assim: os olhos da mulher pulou para fora. Inveja. Ele mostra todo o reino dele agora para a rainha de Sabá, uma ímpia, uma prostituta, vamos dizer assim. Historiadores falam que ele ficou com ela, que ele passeou com ela uns dias no palácio. Você imagina que passeou? Teve relações com ela. Historiadores dizem, a Bíblia não. Mas vamos dizer que era uma mulher endemoniada, sem Deus no coração. E o imbecil de mostrar nada para ela, mostrou tudo para ela. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Sacode o irmãozinho que fala assim: alguma coisinha que você tem, para de ficar mostrando na internet, irmão. O que você tem, para de mostrar para os outros, porque o que você tem foi Deus que deu, não foi o diabo. E tudo que você mostra para os outros traz problema depois, porque classifica como vaidade no coração. Tem cara que não paga nem imposto de renda, olha o carrão dele na garagem. Bate uma foto, olha lá o carro dele. Aí ele mostra para o Brasil todo: olha o meu carro que eu comprei, acabei de comprar, ainda dá a data que comprou. Aí o imposto de renda fala: tá bom, ano que vem nós acertamos as contas. A vaidade entrou no coração de Salomão. Sabe que as pessoas estão morrendo por causa de 10, 20 reais hoje? Por causa de vaidades. Sabe por que pessoas estão morrendo dentro de palácios hoje? Por causa da vaidade, porque o dinheiro o corrompeu. E Salomão começou a ficar corrompido com o sistema, corrompido com a vaidade, corrompido com o dinheiro. E Deus desagradou disto. Irmão, eu quero agradar a Deus em tudo na minha vida e desagradar vocês todos aqui, mas menos a Ele, porque eu com Ele, eu começo de novo e sobrevivo, mas eu com pessoas, eu caio e caio decepcionado. As palmas para o Senhor, diga aleluia! Aí depois que ele mostrou as riquezas para a rainha de Sabá, ele fala as riquezas de Salomão. Ele fala as riquezas que Deus deu a Salomão. Ele fala, não, as riquezas de Salomão. Diga aleluia. É por isso que tem muita gente que prospera na igreja, pula fora da igreja. Por isso tem pessoas que prosperam, nunca mais pisam na igreja. Eu conheço muitos. O cara não tinha nada, começou a ganhar um dinheiro, e que dízimo, nada. Começou a ganhar alguma coisa, achou que é o rei da cocada. Começou a ganhar alguma coisa, precisou pisar nas pessoas. Ei, a coisa que Deus não agrada é pisar em alguém. Porque a Bíblia fala, a minha Bíblia diz que o Deus que eu sirvo é Deus de justiça. Irmão, você pode fazer o que você quiser hoje, mas o acerto de conta no dia certo, Deus cobrará de cada um de nós. As palmas para Ele. E Deus é longânimo, Ele dá corda, irmão.
cara pode pisar na mãe dele 20 anos, mas um dia a conta chega para ele. O cara pode pisar no pai dele 30 anos, um dia a conta chega para ti. O cara pode pisar nos filhos, na mulher, um dia a tua conta chega, cabra. Você pode fazer com o seu patrão o que você quiser hoje, mas o dia da tua conta chega, porque o homem planta, ele vai colher. Bata as palmas aí. Era para estar sapateando o poder de Deus. Tudo que você faz com o seu pastor lá na frente, você vai pagar. Com o seu líder. Está cheio de covarde, usa a igreja para casar, usa a igreja para ficar bonita aqui dentro, para ter foto, depois sai falando mal da igreja. O teu dia chega, a tua hora chega, porque o meu Deus é vingador de todas as coisas, e principalmente da casa dele. Segura firme, diga aleluia. Agora o pior erro dele, eu falei o quarto ou o quinto que eu falei? Se esqueceram também, né? Agora é o quinto. A idolatria de Salomão. Rapaz, imagina você crente, casou com a endemoniada filha de Faraó, passou anos, agora você era fiel, passou anos, você começa agora a idolatrar imagens de escultura. Começou a idolatrar os deuses das suas mulheres. Era um idiota, não aguentava nenhuma, foi arrumar 10, 100, 1000. É doido. Pegou 700 princesas e 300 concubinas, ou ao contrário? 700 princesas não é para qualquer um. Falei, meu filho, manda uma para mim, para meu casar. Ele falou, não, guloso, eu quero 700 para mim. Ele nem dormia com ela, estava velho, fraco. 700 princesas e 300 concubinas, que eram tudo endemoniadas, adoravam outros deuses. Batesse no liquidificador as 1000, não valia nada. Sabe por quê? Porque não adorava o Deus de Davi e nem o Deus de Salomão. Aí está o erro dele, o pior, o quinto erro dele, o quinto ou quarto, irmão? O quinto pior erro de Salomão, ele cai na idolatria, por causa de quem? Das lindas mulheres. 700 princesas todo dia com a uvinha na boca dele. Ô Salomão, vamos adorar outros deuses, que o seu Deus não está fazendo mais nada. Aí ele me bota mais uma, a segunda uva que eu vou pensar. Aí botou a segunda uva na boca dele, falou, na terceira eu já vou passar para o seu lado, na terceira já derreteu. Morreu sem seguir o conselho do seu pai. Por isso o Senhor aparece para ele segunda vez. Que geralmente o Senhor aparece uma, fala uma e acabou, irmão, esquece. Se errando ou não, acertando, ele já falou uma e basta. Para ele, tanto o amor de Deus por Davi, que falou com ele segunda vez. Se você que está aqui, está tendo a chance de ouvir a segunda vez, não brinque na terceira, porque não terá. Preste atenção para todos aqui, que eu não quero ver ninguém desviado nessa casa. Porque tem muita gente que está aqui, que está na beira do desvio, viu? Os que estão aqui hoje, que estão pela internet, tem gente que está na beira do caminho para cair e quebrar a cabeça. Por causa da desobediência à palavra de Deus, vão sofrer todos que não obedecem. Todos que escolhem o seu olhar para aquilo que quer, que Deus não disse, não faça. Vai sofrer. Ah, eu gostei disso, eu vou comprar isso, vai ser uma grande empresa para mim. Foi a sua maior derrota, sabe por quê? Porque Deus não está no negócio.
A concupiscência dos olhos. Como é que é, Rick? É concupiscência. Fala bonito, fala bonito. Como é que é? Como é que é? Fala aí. Eu falo os três, fala que eu falo errado. Concupiscência. 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 Desejo desenfreado dos olhos. Desejo desenfreado de pecar com os olhos. Satanás quebrou a cara quando chegou em Jesus, falou assim: se prostrado me adorares, todos esses reinos serão teus. Jesus falou assim: eu não quero saber, porque tudo já é meu mesmo. Vai embora, Satanás. Colocou ele no pináculo do templo. Se atire aí, Jesus, porque o Senhor dará ordem aos anjos, né? Não vai tropeçar nenhuma pedra, então pode se jogar daí. Respeitará o Senhor teu Deus, a Ele cultarás, prestarás culto. Olha, Jesus, esses pães, pedras bonitas, o Senhor pode transformar em pães. Ele falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Deus Todo-Poderoso. As palmas para o Senhor. A idolatria, agora, depois da idolatria, Deus permite suscitar adversários contra Salomão. Deus permitiu inimigos. Rapaz, o cara está tão bem, o cara está com a família formada, mas tem um problema com ele, ele abandona a igreja. Aí não tinha inimigo não, só tinha amigos, até o inimigo dele era amigo dele. Aí Deus fala: agora acabou. Eu vou permitir que todos os amigos virem contra ele, eu vou permitir que os inimigos matem ele e persigam ele. Se você estiver bem com Deus, meu filho, a tua caminhada vai ser, sucesso. Mas se você afastar dele, as consequências para um crente que conhece a ele e afasta é pior do que o ímpio. Estou falando para desviado hoje aqui, não sei para quem. Era melhor não ter conhecido o caminho do Senhor do que conhecendo afastar dele. Está cheio de gente na cadeia. Já visitei gente em cadeia que está lá morrendo na cadeia porque era crente desviado. Maioria. As mães na igreja orando por eles, não tomam posição, estão lá hoje sofrendo. Escute bem o que eu vou dizer a você. Fale para o irmão: se você quer seguir o conselho de Salomão, eu não. Eu quero seguir o conselho de Jesus de Nazaré. Porque este homem foi muito bom no começo, começou bem, mas terminou muito mal na sua vida. E acredito que até perdeu a salvação, tá? Eu acredito. O cara morrer sem Deus, adorando outros deuses, falando que os amonitas, moabitas, os deuses dele estavam certos. Para mim, o cara que sai blasfemando o Deus dele já perdeu a salvação. Eu vou te falar uma coisa séria. As divisões das tribos começaram de 10 tribos de 9 tribos e meia para 2 tribos e meia, ou 10 ou 2 que eles falam aqui, mas é 9 tribos e meia contra 2 e meia, por causa do filho de Salomão que veio depois dele, Roboão. Pois está cercado e dividido Israel hoje, né? Que ali os samaritanos, vem os árabes contra os judeus. Há uma guerra de divisão por causa de Salomão. Escute bem isso. Por causa de Abraão lá atrás também, que fez uma filha com a escrava que transformou em árabe, e outro filho que é Isaac, que é judeu. Até hoje nós sofremos, o mundo sofre por causa deles. Guerra entre irmãos. Olha para o teu irmão e fala assim: você quer ter uma vida abençoada, irmão? Ouça o que este pastor vai usar para falar para você. Não afaste da casa do Senhor. Você acha que muitas vezes dá vontade de chutar o balde e sair dessa porta aqui e não voltar nunca mais? Você acha que eu não já passei por isso? Sim. Tanta decepção com gente boa, gente ruim, gente que prestava, gente que não prestava. Uma raça de gente boa e outra ruim.
Você acha que eu não pensei em ir embora muitas vezes, falar, não vou voltar mais nessa igreja mais não, deixa isso com outro pastor aí, eu vou embora. Recomeço minha vida em qualquer lugar e estou bem benzinho da Silva. Mas quando eu passava e olhava para aquele templo ali fora, lembrava, eu tenho uma aliança com Deus. Lembrava do meu pai falecido, foi pouco tempo agora, passava lá meu pai falecido, isso aqui, ele falou que era um orgulho a igreja. E ali muitas coisas pensava em fazer, para tomar algumas decisões, eu olhava aqui para dentro, e essas almas que estão aqui, que o Senhor colocou em minhas mãos. E se elas desviarem por causa de mim, eu vou para o inferno. Irmão, tem momento do ministério, dá vontade de você chutar tudo e ir embora. Estou sendo honesto, que eu sou homem, cheio de defeitos e falha como você. Mas eu começo a lembrar da Bíblia, eu começo a lembrar que esses homens que foram grandes homens na história, desviaram da presença de Deus e sofreram. Irmão, sofrer na mão de Deus não é fácil, porque você não tem a quem recorrer mais. Não vai nessa não que Deus é bonzinho não, que uma hora você quebra a cabeça, viu? Deus é bonzinho, mas Ele é justiça. Não fica nesse negócio só de graça, 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 você vai cair na desgraça. Para com esse negócio só de graça. Eu vivo pela graça, eu posso pecar, estou na graça. Então continua para tu ver o que vai acontecer na graça. Eu vejo muitos pastores pregando, que nós estamos no tempo da graça. O cara toma cachaça, o cara bebe vinho, o cara faz isso, não tem moral para expulsar nem um capeta de um gato. E aí quer ser pastor na frente de uma liderança onde Jesus falou, no meu nome vocês vão fazer os sinais que eu faço. Eu estou no tempo na graça. Você pode pegar, muita gente desviada só fala isso, eu estou na graça. Está tomando uísque todo dia, eu estou na graça. Eu conheço pastores que ficam pelados da cama tomando uísque, eu estou no tempo da graça. Vai morrer na desgraça, porque Deus não se brinca. A Bíblia fala que quem não santificar não verá a Deus. Santificar significa abandonar o pecado e procurar viver para Ele. Somos falhos e pecadores? Sim, mas arrependemos todos os dias. Eu estou no tempo da graça. Eu sou tão engraçadinho, eu estou no tempo da graça. Vai morrer na graça, sem a graça de Deus. Preste atenção nisso, estou falando porque é sério. Eu não estou brincando com revelação não, hein? Eu nunca brinquei no altar de entregar recado, irmão. Estou advertindo para as pessoas que estão com essa mentalidade, que pode fazer tudo de errado, que está na graça. Não está na graça. Você não está. E se você quiser uma prova, eu peço a Deus para te dar um sonho profético e Ele se manifestar a você e mostrar um anjo vindo até você para mostrar se você está na graça ou numa desgraça na sua vida. A gente está esperando um anjinho chegar, vem um capeta. Está no caminho certo, me acompanha, viu? Sinto muito dizer, a salvação é individual. Eu vou cuidar da minha. Se o meu sobrinho não quiser, problema é dele. Se a minha sobrinha também não quiser, problema é dela. Se minha mãe não quiser, minha avó não quiser, problema é dele. Eu vou cuidar da minha salvação. Eu tenho que zelar dela. Aí fica preocupado. Eu estou vendo gente na igreja preocupada com a salvação dos outros, que nem a dela está garantida. Eu estou vendo gente aí visitando o hospital, não, que eu tenho que curar os enfermos, tenho que ajudar os enfermos, eu tenho que ajudar, mas dentro de casa está uma desgraça na casa dele, porque na cadeia a mulher já separou dele já. Que adianta ser bonzinho para os outros, ser mal para você? Sacode de mãozinho e fala, a salvação é sua e é individual. Se você não quiser ouvir, você vai comer capim. Vai comer capim. Eu ia falar outra coisa, mas deixa quieto, vai comer capim mesmo, tá bom, diga aleluia. Eu ia falar estrume, a capim está bom. Escuta o que eu estou dizendo a você. Eu não fui enviado para esta casa com o objetivo de ser rico, de ganhar dinheiro com a igreja. Não, ao contrário, eu larguei as coisas que eu tinha para cuidar daqui. Mas a minha obrigação é abrir a visão de muitos. Talvez muitos, poucos vão entender e vão ser salvos. Vão se salvar. Porque estão com o evangelho distorcido na mente, irmão. É um evangelho que Pedro fazia, que Paulo fazia. Não, é um evangelho que hoje Deus usava Pedro e Paulo, mas usa Rogério hoje. Usa você hoje como canal de bênção. Mas tem que morrer para o sistema. Se não for o radicalismo de morrer para o sistema, você não pode ter um encontro com o Espírito Santo. Verdadeiro. Amém?
Olha, tem músicas evangélicas, por exemplo, que elas não são de Deus. Uma pessoa falou comigo: pastor, o senhor está louco? Está falando em Deus? Olha, pastor, olha como é que a música é bonita. Vai ver o fundo musical delas. Vai pegar a letra delas. Está fora da Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que eu gosto das músicas da harpa. E muita gente fala assim: mas vai ter umas músicas enjoadas. Pode ser enjoada sem ser modismo, irmão, mas são músicas que foram inspiradas pelo Espírito Santo para ali. Não sou de radical, não, é só Bartimeu lá, eu não gosto nem de cantar muito, mas a música é bonita, mas está lá, está na harpa. Mas nem tudo também que você acha que pode ser bom. Discernimento de espírito é o segredo e a chave de nós entendermos tudo o que Deus tem para nós. Sacode, irmãos, e fala: amém?